Uma boa tarde. Eu me chamo Alessandro Átila e hoje eu irei apresentar esse artigo que se chama A Importância da Topografia na Recuperação de Áreas Degradadas. O presente artigo foi feito pelo Alci José Testoni, que ele é professor de topografia na Universidade do Oeste de Santa Catarina, UNOESC. E teve como objetivo esse trabalho caracterizar a importância da topografia no ramo da engenharia, principalmente na área florestal e ambiental, apresentando informações primordiais para a realização do licenciamento ambiental e na recuperação das áreas degradadas, assim como a utilização dos equipamentos, softwares e como proceder com todo o desenvolvimento desse projeto. Aqui teremos uma breve introdução do que seria a topografia. Topografia é a ciência que estuda o relevo e as características de posicionamento e dimensões. Para isso, possui ferramentas que possibilitam a análise precisa do terreno. A topografia hoje na engenharia é muito importante para a engenharia ambiental, a florestal, a agronômica, porque sem ela não tem como fazer nenhum projeto como os projetos de irrigações, pivô, gotejamento, entre outros, e os projetos de drenagem, criação de barragens e etc. E muito importante para o licenciamento ambiental, para você fazer o seu projeto para recuperar as áreas degradadas. E com isso, a topografia tem muitas ferramentas que nos auxiliam nisso. Agora vamos entrar na parte do projeto propriamente dito. Ele foi realizado em Alto Fruteira, no município de Laurentino, Santa Catarina. É uma cidade do interior, com apenas 6.000 habitantes. A propriedade rural é de agricultura familiar, então é uma área muito pequena, 73.601 metros quadrados, pouco mais de 7 hectares e meio. O projeto em questão foi visando a engenharia ambiental, a recuperação de áreas degradadas, que como você vai ver no projeto, teve esse problema, e a área não estava atendendo a legislação vigente. E após esse projeto e eles executarem ele para se enquadrar nas normas. A metodologia utilizada a princípio foi feita uma visita na propriedade e foi utilizado o levantamento planial altimétrico. E por que utilizou esse levantamento? Porque esse levantamento pode caracterizar o uso e ocupação do solo, e esse levantamento poderia representar todo o relevo da propriedade e a hidrografia. Uma vez que nessa vistoria ficou evidente que o imóvel não atende o que está disposto na legislação florestal vigente. E nisso haverá a necessidade da elaboração de um licenciamento para a recuperação de áreas degradadas. E aqui temos a foto da propriedade. Foi utilizado um software chamado Google Earth para fazer toda essa demarcação. E aqui temos as evidências que a propriedade estava fora do que é disposto na legislação. O trajeto do curso de água está alterado, como vocês podem ver. Lagoas construídas na área de preservação permanente, que também é irregular. E a nossa área de preservação permanente, que é uma área obrigatória em toda propriedade rural, constitui menos de 20% da área, que também não se encaixa na legislação. Para realizar o levantamento desses dados topográficos na fase inicial, a gente utilizou uma equipe de campo composta por 3 pessoas, uma estação total, 2 bastões com prismas, piquetes de madeira para delimitação da área e um GPS. Nosso primeiro equipamento, uma estação total Topcon GTS 212. O que seria essa estação total? Bem resumido, é um instrumento eletrônico topográfico que faz medições de ângulos verticais e horizontais, além da distância lineares. Ou seja, tem como objetivo oferecer medidas planimétricas e altimétricas do terreno com exatidão. Em outras palavras, esse equipamento ele é composto pela soma de outros equipamentos. Nele contém teodolito eletrônico, distanciômetro e um computador de bordo. Nesse equipamento, a estação total,
é possível a obtenção de ângulos e distâncias coordenadas usados para representar graficamente uma área, sem a necessidade de anotações, pois todos os dados serão armazenados no computador de bordo, no seu interior. Aí você vai conectar ele a um computador, com o auxílio de um software, irá extrair os dados e fazer a leitura. E a partir das medições desses ângulos e distâncias em campo, uma estação total permite obter a distância horizontal, o desnível entre os pontos e as coordenadas dos pontos ocupados pelo refletor, que já vamos falar daqui a pouco. Além disso, ele pode observar as condições do ambiente como temperatura e a pressão atmosférica. Aqui temos uma imagem da utilização de estação total no projeto. Essa imagem foi feita na propriedade. E a escolha de realizar o levantamento topográfico empregando o uso de uma estação total ocorreu em virtude de que a área da propriedade ser considerada de pequeno porte, sem a vegetação densa e que não dificultava o trabalho. E principalmente pela precisão plano-altimétrica que esse equipamento pode trazer, uma vez que o levantamento de campo é a etapa de maior importância, pois está atrelado ao restante das atividades a ser desenvolvida na propriedade. E a estação total utiliza alguns outros equipamentos, como o tripé, que na verdade é um acessório meio que obrigatório, e esse refletor, bastões com prismas na verdade. O que eles fazem na prática? A estação total emite um feixe de luz pelo distanciômetro e esses bastões com prisma reflete esse feixe de luz de volta para o equipamento, possibilitando assim os cálculos de ângulo, distância e coordenadas. Temos também o nosso GPS, que é o equipamento mais conhecido por ambos os públicos, tanto os que têm experiência técnica como os leigos. E esse nosso GPS ele é utilizado com 2 receptores que coletam dados simultaneamente. Um dos receptores é denominado estação de referência, que é a base, que ele fica imóvel sobre um ponto de coordenadas conhecido. E o outro é o receptor móvel, que fica localizado com o técnico nas proximidades e coleta dados do ponto de interesse do usuário ou do técnico em questão que está fazendo essa medida. E ela determina a sua posição em tempo real e manda para a base, que depois vai ser interpretada pelo software do computador. Na segunda etapa da nossa execução de projeto, a gente vai para o escritório, utiliza com o auxílio de um computador, extraímos os dados do GPS e cruzamos ela com uma base de dados. E essa base de dados que a gente usa é a estação de Santiago e Sintra, de Criciúma, Santa Catarina, para fazer as devidas correções. E o software que utilizamos é o Trimble GPS. Já com os dados da estação total, extraídos também para o computador, podemos utilizar um outro programa chamado Topograph para a confecção do mapa planar altimétrico e o mapa de uso de ocupação de solo, para ficar tudo bem mais detalhado para o projeto, como veremos a seguir. Aqui temos uma imagem do programa aberto. Após a leitura dos dados dos 2 equipamentos, é possível fazer um mapa planar altimétrico, que é esse daqui, e um mapa de ocupação de solo, onde que iremos detalhar todos os pontos que precisam ser observados para a recuperação dessa área. Ao longo desse trabalho, a gente falou muito sobre o mapa planar altimétrico e não explicamos o que seria ele. Para quem não conhece, o mapa plano altimétrico é esse da esquerda. E eles são mapas confeccionados em curva de nível.
e eles servem para cartografar acidentes geográficos, resumidamente. Uma leitura leiga dele seria que quanto mais próximo uma curva está da outra, mais acidentado será o terreno, e quanto maior o espaço entre uma linha e a outra, mais plano será o terreno. E isso é muito utilizado nas engenharias, tanto na agronomia, para você saber como está seu terreno e que cultura você pode implementar lá. Que tem culturas que não se adequam a terrenos acidentados, tem algumas que sim, e como você fará o manejo dessa cultura. E aqui outro temos o mapa de uso de ocupação do solo, que aqui a gente já fez um projeto de reposição florestal, a área de recuperação degradada, já tinha uma área de pastagem e a área do lago. E essa área aqui de reposição florestal é para repor os 20% que não tem na propriedade, que é obrigatório por lei. Os resultados já eram de se esperar, né, ao longo desse projeto. A gente fez a partir do levantamento planeal altimétrico cadastral e com o apoio do relatório fotográfico, como já foi apresentado, comprovou-se realmente que a propriedade está totalmente regular diante do que preconiza a legislação vigente. Os tópicos principais são que, de acordo com a legislação, as lagoas artificiais devem ser construídas fora do leito dos rios, córregos ou cursos de água e da área de preservação permanente. E na segunda foto vimos que tem as lagoas não estão fora do curso de água e isso não pode, como dá para observar aqui no mapa ao lado. A área de preservação permanente ficou evidenciado que ela não possui essa área de 20%, que é estimada por lei, e a função dela é preservar os recursos naturais e a conservação dos processos ecológicos e da nossa biodiversidade, como proteção da fauna e da flora. E um ponto que a gente não poderia esquecer é que observou a mudança do curso natural de água, que eles fizeram aquele córrego para transportar água, que foi utilizado para a construção de lagos artificiais, que é totalmente contra a lei. E de todo esse caminho que a água estava seguindo nesse córrego artificial, estava desprovido de vegetação. Isso pode ocorrer vários problemas, erosão, etc. E isso sim também desrespeita a legislação vigente. Algumas vantagens e desvantagens desses métodos. Pode-se afirmar que o custo financeiro para esse projeto foi não tão elevado, em virtude de ser uma propriedade pequena e dos equipamentos utilizados, que eram equipamentos mais simples. E uma desvantagem para as áreas de grande extensão é que esses equipamentos não são muito viáveis para serem utilizados, e com isso os custos se elevam. Mas nem por isso não tem como não ser feito com uma certa facilidade. Como em áreas maiores são utilizados os drones, vantes e outros equipamentos que tiram aerofotogrametria, que é a partir de fotos aéreas utilizadas para esses equipamentos. E dessa forma ressalta-se a importância da topografia na tomada de decisão quando a elaboração de projetos de recuperação de área degradada, que é uma vantagem também. Com o auxílio da topografia fica muito mais fácil de você enxergar a situação como um todo. Para finalizarmos aqui, concluímos que a topografia ocupa uma posição de destaque na engenharia, aqui representado pelo ramo da engenharia ambiental ou a florestal,
ambos se encaixam. Sua importância e aplicações estão diretamente ligados ao planejamento. Com o dimensionamento e a delimitação da área alterada a ser recuperada, é possível um planejamento mais apurado para que ocorra a estabilização e, consequentemente, a recuperação desse espaço que podemos ver no trabalho que estava totalmente errado. E há de ressaltar que é muito importante que o objetivo fundamental desse trabalho, desse artigo, foi evidenciar a importância da topografia na tomada de decisões, quando da elaboração de projetos de recuperação de área degradada, e não propriamente em si a realização da recuperação. Aqui temos as referências bibliográficas utilizadas no artigo. E muito obrigado, até a próxima.